Nós estamos realizando neste fim de semana um treinamento em primeiros socorros e esta pessoa que está participando desse encontro fez algumas perguntas. Ela diz o seguinte: o que diferencia o treinamento oferecido em Figueira de um treinamento convencional? Como este mês nós estamos estudando o livro Paz Interna em Tempos Críticos, eu fui buscar nesse livro as respostas. Porque este livro tem respostas para muitas coisas. E eu recebi esta série de várias perguntas e fui buscar as respostas todas lá para nós irmos estudando juntos. Então, o que diferencia o treinamento oferecido em Figueira de um treinamento convencional? Aqui na página 56, no primeiro item, está escrito: se pretendeis servir em um trabalho grupal evolutivo, aprendei antes a viver só. Então, um treinamento aqui é diferente de um treinamento convencional. Porque no treinamento convencional, você tem que fazer harmonização do grupo, você tem que apresentar uma pessoa para outra, você tem que começar a harmonizar as energias, depois durante do trabalho você tem que ir corrigindo posturas, as pessoas têm que se adequar. Isso é o convencional quando a gente vai trabalhar em grupo, quando a gente vai fazer um treinamento em grupo. A diferença é que aqui nós teríamos que aprender a viver sós. A diferença da energia é esta. Você faz um treinamento para um grupo, mas ali todos estão trabalhando viver só. É muito diferente do que você ter que harmonizar um grupo, do que você ter que pôr as pessoas juntas, que as pessoas estão discutindo, as pessoas não estão de acordo, cada um quer uma coisa. Então, isto não seria o trabalho em Figueira. Mas como a gente disse antes, nós não podemos chegar a isso de imediato. Nós não podemos reunir um grupo e pretender que todo mundo saiba viver só. Então, sabendo viver só, não precisando daquelas misturas de energia, daquilo tudo que acontece, não precisando disso, então o encontro ou treinamento será muito mais puro, muito mais direto, muito mais objetivo. Não se perderá tempo, não se gastará energia, mas o treinamento eventualmente é o mesmo. A convenção é que um grupo tem que ser harmonizado, tem que ser adaptado, tem que ter uma série de coisas. E aqui não deveria ser assim. Aqui cada um devia estar consigo só e aí aprendendo em grupo, e aí fazendo o trabalho. Isto é muito diferente. Tudo é diferente. O resultado, então, nem se fala. Agora, na página 57, também tem uma respostazinha para isso. Diz: não é para compensarem-se mutuamente que os servidores se reúnem em grupos de trabalho, mas para manifestar o plano evolutivo. É preciso, portanto, disciplina externa também. Então, se nós vamos para um encontro deste, para nos compensar, se estamos ali reunidos, nos compensando mutuamente, isto não seria a proposta. Mas nós ali, se estivermos disciplinados, interna e externamente, então a coisa decorre com muito mais precisão. Agora, a segunda pergunta: qual deve ser a nossa atitude diante das emergências para que a nossa ação não seja apenas externa? Então, nós estamos diante de situações de emergência, não é, no planeta Terra agora. Vocês estão vendo pelo que está acontecendo em várias áreas do planeta. Então, os treinamentos aqui em Figueira não são treinamentos como a gente faz no Corpo de Bombeiros ou como a gente faz nos grupos de salvamento materiais. Mas aqui, diante das emergências,
a nossa atitude e a nossa ação não é para ser só externa. Então, num grupo destes, pode haver aqueles que têm mais habilidade para agir externamente e outros que têm menos habilidade para isso, mas que podem estar no grupo porque eles estão agindo de outra maneira. Eles estão completando, eventualmente, a ação de um outro. Então, aqui na página 56, diz o seguinte: em segredo, orai. Em segredo, ofertai-vos ao Pai. Em segredo, unificai-vos à luz. Isso pode fazer quem está no grupo, quem está ali trabalhando no grupo. Agora, há aqueles que lidam com o treinamento só do ponto de vista físico e técnico, e há aqueles que fazem o trabalho de forma mais completa, isto é, orando, ofertando e unindo-se à luz. E aqui o livro tem o cuidado de dizer em segredo, porque isso não precisa ser anunciado e ninguém precisa saber o que você está fazendo ali naquele momento. Então, há quem faça só a coisa física e há quem faça a coisa de uma maneira mais completa. A nossa proposta é que ela seja, nós nos unimos à luz, nós fazendo a nossa oferta, não? E nós ali atraindo as energias do alto. Esta oferta é muito importante porque em toda situação de emergência tem ali uma grande quantidade de forças kármicas. Aquilo acontece muito também por causa do karma que está se desenvolvendo ali. Quando você se oferta, quando você está ofertado, você pode, se a sua alma assim quiser, você pode absorver uma parte daquele karma, trabalhar aquele karma, transmutar aquele karma em você e com isto você aliviar a situação. Você aliviar a parte kármica da situação. E isto pode até modificar o resultado daquela situação. E outra coisa, qual é a nossa atitude, não, que nós temos que ter nos momentos de emergência? Aqui diz: o que foi feito pelos homens, a pó se reduzirá. Então, por mais que seja grave aquela situação de emergência, se nós temos aquilo como pó, aquilo vai diminuindo de importância, num certo sentido. Você vai ter que resolver as coisas físicas ali. Mas se você considera aquilo pó, porque foram os homens que fizeram aquilo, no fundo, então aquilo fica muito aliviado. Na 86 está escrito: sede intrépidos. Isto é, você diante de um momento de emergência, você tem que invocar toda a sua intrepidez, toda a sua coragem. E todos nós temos isto. É que alguns menos manifestada, mas todos têm essas energias. Então ali, antes de estar diante de um momento de emergência, antes de estar diante de uma tarefa dessas de socorro, você tem que invocar em você esta energia, você tem que estar ali intrépido. E aqui diz: deixai vossa bagagem, guardai no silêncio o vosso tesouro. Isto é, nós temos uma bagagem temperamental, nós temos uma bagagem de atitudes, nós somos carregados, tem uma grande bagagem. Então, alguém tem na bagagem, chega ali e gritar. Outro tem na bagagem, chega ali e gesticular. O outro tem na bagagem, fica ali, fica com pena, fica confuso, discutir com os outros. Então, cada um traz uma coisa na bagagem. Então, a gente teria que ali dispor de tudo isto, não jogar tudo isto fora, ficar ali sem nenhuma tendência, para realmente, diante de emergência, ver aquilo que pode ser feito. E diz na página 29, sede audaciosos, mas antes de agir, perscrutai o vosso ser. Não pode ficar com medo de agir.
Porque nós podemos, diante de uma situação de emergência, ter uma ideia muito inusitada. Então temos que ser audaciosos, porque nem tudo vai se resolver da forma tradicional. Então a gente tem que ser audacioso estando ali. Mas, porém, quando sai daquelas coisas normais, experimentadas, provadas, que já se sabe o resultado, aquelas coisas profissionais, clássicas, né? Então, para sair daquilo, o que em certos momentos é muito importante, é muito necessário, precisa primeiro estar conectado dentro e estar indo de uma forma mais segura, dizendo que está sendo audacioso, porém está contando com uma outra ajuda. E essa pergunta que parece que é importante para a pessoa também tem na página 72 uma resposta. Qual deve ser a nossa atitude diante das emergências? Diz aqui na página 72. Como ajudar os que sofrem? A resposta. Transmutai em vós o egoísmo. Então, se nós estamos trabalhando a transmutação do egoísmo, nós estamos aliviando muito as pessoas. Este egoísmo, por exemplo, não de ter uma coisa resolvida, né? Você está diante de uma situação de emergência, você, por vaidade, por egoísmo, você quer resolver aquilo, você quer forçar que as coisas sejam resolvidas. Então a gente tem que se liberar disto, tem que se liberar desses sentimentos e estar ali muito calmo, estar ali muito tranquilo. E aqui uma pessoa diz: qual deve ser a nossa atitude para que a experiência de quem atende e de quem é atendido seja uma oportunidade de crescimento para ambos? Porque nesses momentos pode surgir alguma competição, não é? Você fica competindo porque você quer se impor, você quer resolver a sua maneira, não? E o outro também fica competindo com você. Ele está sendo tratado, mas ele quer te dar conselhos, ele quer dizer para você como é que faz. Então, essa coisa de humanidade normal. Então, qual deve ser a nossa atitude para que a experiência de quem atende e de quem é atendido seja uma oportunidade de crescimento para ambos? É nós todos estarmos achando que estamos aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. Mesmo quando nós estamos transmitindo para o outro uma experiência, no transmitir nós estamos aprendendo algo. Digamos que o outro não possa ensinar para a gente aquilo. Nós estamos ensinando para ele. Mas se nós não nos colocamos em todas as situações como alunos, nós deixamos de aprender enquanto ensinamos. Porque se você tem alguma coisa para dar ao outro, mas se você se coloca como professor e não como aluno, você só dá aquilo. Agora, se você se coloca ao mesmo tempo como aluno, enquanto você vai passando para ele a coisa, você vai aprendendo mais. Sua consciência vai alargando, porque você se põe como aluno, então começa a descer coisas que você não sabia. E aquela experiência, então, vai sendo enriquecida. Você começa um tratamento com aquilo que você sabe. Mas você está ali para aprender, você está ali para aprender com a situação. O paciente está prestando serviço a você de estar ali precisando de você. Esse é o serviço que ele está prestando. Ele está proporcionando para você a capacidade de servir. Então você está ali aprendendo muita coisa. E aí aquilo fica muito enriquecido. A experiência fica muito enriquecida, a experiência se aprofunda. E isto é muito importante, tanto para quem está ali como paciente, como para quem está ali, como quem está ajudando. Então, quem está sendo atendido está prestando um serviço, porque ele está proporcionando a quem o está atendendo um treinamento. Agora, se aquele outro sabe aproveitar esta oportunidade, ele ali vai se aperfeiçoando. Agora, se ele não sabe aproveitar,
ele vai ficar sempre naquele mesmo nível, né? Vai ser sempre uma coisa como ele era. E tem uma outra pergunta aqui que diz: qual deve ser a nossa atitude diante de situações agudas em casos psiquiátricos, para que não haja envolvimentos emocionais e perda de energia desnecessária? Quando nós estamos diante de casos psiquiátricos, nós teríamos que estar imediatamente trabalhando o autocontrole. E por mais que a gente tenha autocontrole, aquele caso psiquiátrico que está na nossa frente é a oportunidade para você ter cada vez mais autocontrole. Então o autocontrole é fundamental diante de qualquer caso psiquiátrico. Porque quem é um caso psiquiátrico tem uma responsabilidade relativa sobre aquilo que está manifestando. Então você tem que ter muito mais autocontrole com você do que você tem com uma pessoa que não é um caso psiquiátrico. Além de autocontrole, como que diante de um caso psiquiátrico você não pode contar, em princípio, com o equilíbrio da pessoa, você não pode contar com a racionalidade da pessoa, então você tem que ter ainda mais autocontrole e precisa procurar estar em contato com o eu interno da pessoa que é caso psiquiátrico. Porque ela, como caso psiquiátrico, eventualmente poderá não te dar uma sugestão, poderá não ter como conversar com você regularmente. Mas você estando em contato com o eu interno dela, porque mesmo nos casos psiquiátricos mais graves, a essência do ser é pura. Toda a essência é pura. Então, quem está lidando com um caso psiquiátrico, além do autocontrole, precisa estar buscando contato com a essência mais profunda daquele ser. Porque aí, a partir deste contato, vai haver até uma certa mudança de postura no ser que está sendo tratado. Ou se não houver, você vai ter uma outra inspiração para trabalhar com aquilo. Isto é, você não está trabalhando com a doença. Você está trabalhando com a essência pura, mesmo naqueles casos. Então isto é muito importante, esta atitude é muito importante. Agora, às vezes nós estamos diante desses casos diante dos quais nós não sabemos lidar, ou porque estamos aprendendo com aquilo, não? Ou porque estamos sendo examinados pelo plano evolutivo, para ver em que ponto nós estamos, para ver em que ponto nós estamos com a nossa atividade, com o nosso trabalho. Então, num encontro como este, em que se tem todo tipo de contato, pode-se ter contato até com casos psiquiátricos, mesmo que você esteja em contato com um caso psiquiátrico, ali você está passando por um exame muito especial. Que é um exame para ver se você está realmente habilitado a tratar de certos casos, de certas situações de emergência. Então, quando se faz um encontro para trabalhos de emergência, tem todas aquelas situações que a gente mesmo prevê e arma para que haja o treinamento, mas dentro disso há sempre um exame que nos é feito. Surgem situações ali dentro que você não previa. Então você está em exame. E esses exames são muito no campo do envolvimento emocional. Porque veja, uma pessoa que perde o controle, se todos os outros não estão muito alinhados, aquilo é transmissível. Cada um vai perdendo o controle e daqui a pouco está todo mundo fora de controle. Então, num encontro como este, podem surgir casos para este tipo de exame. E nós teríamos que estar atentos e apenas surge isto, nós nos lembrarmos. Isto é um exame. Então vamos ver como é que nos comportamos. Vamos ver se não entramos nisso.
mas se conseguimos, com o nosso autocontrole, com o nosso contato, com a nossa invocação de força, resolver aquilo, transformar, transmutar aquela situação. Então, neste tipo de encontro, nós temos que contar com esses exames, temos que contar com essas provas e ver como é que nós agimos nelas. E aqui, a respeito disso, diz o seguinte: há muito vos foi dito, fazei do equilíbrio a vossa trilha. Não é? O seu caminho é o equilíbrio. Então aí, quanto mais situações de emergência houver, quanto mais coisas inesperadas houver, o seu caminho é esse mesmo. Melhor exame para você treinar o equilíbrio diante daquilo. E também, a vida de um servidor deve estar totalmente devotada aos desígnios evolutivos. O uso correto do tempo e da palavra precisa, portanto, ser por ele prontamente apreendido. Então não é porque uma pessoa se descontrolou ou porque uma pessoa manifestou um certo desequilíbrio, não, que você não vai saber lidar com isto. Você tem que ter um correto uso do tempo, da palavra e de tudo mais. Então isto tudo faz parte do treinamento. E aqui diz também, na mesma página 82, que a experiência é necessária. Todavia, sem se aliar à intuição, pouca serventia isso terá. Então a experiência é necessária, mas nós fazemos essa experiência de uma forma mais material ou fazermos essa experiência coligados com a intuição. São duas opções. Então tem pessoas que diante desses fatos se coligam com a intuição e têm uma certa atuação. E tem outras que fazem a experiência e que aprendem na experiência material, aprendem na energia material da experiência. Agora, esta mesma pessoa está pedindo para nós comentarmos o que está escrito no livro História Escrita nos Espelhos, na página 52. Então, a pessoa está pedindo que a gente veja a diferença entre o sentido de urgência que nós temos de fazer as coisas, que é uma coisa que pode envolver o emocional e pode ficar um desequilíbrio muito grande, e a nossa prontidão permanente. Porque nós estamos permanentemente em prontidão, permanentemente atentos, permanentemente apostos, controlados. Isto é uma coisa. Mas isto é uma atitude que precisa ser trabalhada. Todos precisam trabalhar isto. A nossa permanente prontidão. Está pronto, mas permanentemente. Se a gente não está pronto a qualquer momento, quando acontece uma coisa, a gente acha que é urgente. Aí tem que fazer logo. Não, tem que fazer logo porque você não estava pronto. Não tem nada urgente. A gente põe aquela placa urgente nas coisas porque nós não estamos prontos. Porque se nós estivéssemos preparados, não existia a palavra urgente em nenhum lugar. Porque se nós estivéssemos permanentemente atentos, permanentemente no ritmo, não precisava pedir urgência para nada. Precisava? Pedir urgência quer dizer que você está lerdo na maior parte do tempo. Então, quando uma coisa precisa acontecer, tem que pôr lá urgente. Isso é muito bom para esse tipo de treinamento. Que diz, uma coisa não é treinamento no momento de emergência. Outra coisa é a urgência de chegar lá e fazer as coisas. Tem urgência. Ou você está pronto, ou tudo está organizado, tudo está arrumado, tudo está a postos. Não tem urgência. Mesmo que você tenha que chegar com a ambulância num lugar, se a ambulância estiver bem, se o motor tiver óleo, se a pessoa que estiver guiando é calma, se o outro está alinhado, não tem urgência, é só a ambulância ir para lá, não tem como chegar antes. Porque aqui tem leis. Então, tem urgência, precisa correr, isso tudo porque não está pronto. Porque as coisas são como são.
Então a gente teria que aproveitar esses momentos, esses encontros, para a gente trabalhar isto, mesmo que seja num pequeno grupo, porque é dos pequenos grupos que começa a irradiação, depois para grupos maiores. Então, se num pequeno grupo se está consciente desses trabalhos, aquele grupo irradia isto. Por onde ele passa, isto vai irradiando e vai mudando a situação, vai mudando a situação planetária.